nós temos que apressar o passo, porque não temos tempo a perder em deliberações que dizem respeito à retomada do crescimento econômico, porque temos um passivo social grave que todos nós nos preocupamos. São 12 milhões e meio de desempregados em todo o país. E este passivo social precisa ser reduzido o mais rapidamente possível. Como se resolve este passivo? Se resolve com a simplificação, a desburocratização dos procedimentos na área econômica. Hoje se diz que o Brasil é um país complicado para abrir uma empresa e tão complicado para fechar uma empresa. Queremos que abram mais empresas, facilite-se a vida dos empreendedores, evidentemente com todas as cautelas, todas as prudências necessárias para que não haja sonegadores, para que o pagamento dos direitos sociais e previdenciários dos trabalhadores seja pago, para que todos esses direitos sociais e as obrigações sociais sejam pagas, que o INSS receba aquilo de direito para que nós possamos ter uma previdência equilibrada financeiramente e não represente sempre um risco futuro para os nossos trabalhadores da ativa que amanhã estarão na inatividade. Precisamos, de fato, fazer também nessa facilitação algumas medidas que estão em curso no governo e as medidas que já foram tomadas, como a votação da PEC 55, que foi submetida a um amplo debate nesta Casa, parece dar uns sinais de que foi uma decisão absolutamente necessária, inadiável e oportuna. Já vemos os primeiros sinais desse procedimento com a boa notícia de que a inflação é a mais baixa no mês de janeiro em 30 anos. Isso não é pouca coisa e não podemos perder de vista este ganho, que é também um ganho social, porque inflação baixa, senador Cristóvão Buarque, inflação baixa é aumento do poder aquisitivo da população, inflação alta corrói o poder aquisitivo do salário dos trabalhadores brasileiros. Então, a inflação baixa tem um significado se conseguirmos fechar o ano de 2017 com esta meta feita pelo Banco Central, seguida rigorosamente. Mas outras medidas serão necessárias para que este trem continue nos trilhos do desenvolvimento para resolvermos esse passivo social. Penso também que existem outras medidas a serem tomadas, que foram tomadas pelo governo na simplificação, na facilitação, na desburocratização e também em relação ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Vem agora um outro programa social que tive a honra de ser designada relatora, que é o Cartão Reforma. Do que é isso? É um programa que tem dois pesos, um peso social, a distribuição de um recurso público a fundo perdido para famílias de baixa renda fazerem uma pequena reforma na sua moradia. Uma pintura, arrumar o seu banheiro, o reboco da casa que ainda não foi rebocado, até uma quantia de R$5.000. E o peso econômico dessa medida, que não é uma medida paternalista exclusiva, ela tem um objetivo de reforçar aquelas pessoas que estão, inclusive, no Bolsa Família, que é exatamente o peso econômico. Quanto mais você vender material de construção, maior atividade você terá. Na loja que vende o material, porque será credenciada a ela fornecer o material, será fiscalizada, e a indústria que vai produzir esses materiais. Então, esses eixos são necessários para não vislumbrar apenas uma medida que tenha caráter eleitoral ou caráter de interesse político, paternalista ou eleitoreiro. Essa é a visão correta de um gestor. Além da facilitação do ambiente para o empreendedor, é preciso também que o governante dê a confiança necessária para o investidor, para o empreendedor, que está agindo com políticas corretas. Porque os equívocos cometidos no governo passado mostraram exatamente a oposição da sociedade brasileira, aquela irresponsabilidade econômica, que era mais ideologia do que economia. E isto foi o que afundou o país num gasto irresponsável e tirando aquilo que é fundamental como peça econômica para que os agentes econômicos acreditem que é a confiança na retomada e no caminho certo. Então, eu acredito, sinceramente, que no campo econômico, o governo do presidente Temer está tomando medidas que vão nessa direção. A outra boa notícia, senador Moca, já lhe passo a palavra, diz respeito ao resultado da safra agrícola 2000.
215 milhões de toneladas de grãos, que reforça o protagonismo brasileiro em relação a um protagonismo internacional numa área que nós somos especialistas, os maiores produtores, os maiores exportadores em várias áreas da produção agropecuária. E este é o campo que vem dando os resultados positivos da economia, na geração de emprego, na geração de renda. 68% da agricultura brasileira é tecnologia. E, felizmente, graças ao apoio de vários senadores, Vossa Excelência, inclusive, conseguimos aprovar no orçamento, com a ajuda do relator Eduardo Braga, que foi sensível à relevância, a fazer o censo agropecuário em 2017, aquilo que se devia ter feito em 2011. Com esses dados, teremos o retrato real da agropecuária brasileira, seja da agricultura familiar, do médio agricultor, da agricultura da cooperativa de produção, da agricultura empresarial e exportadora. E não gostaria de encerrar, senhor presidente, sem dizer que estamos acertando na área econômica, com o ministro competente na agricultura, Blairo Maggi, o ministro Henrique Meirelles na Fazenda, o presidente do Banco Central, doutor Ilan, o ministro do Planejamento. Nós precisamos acertar na política. O presidente Temer, no meu entendimento e a minha visão, cometeu um equívoco ao repetir o erro de Dilma Rousseff em relação a dar foro privilegiado ao ministro para se livrar, eventualmente, de processos na justiça. Dar o foro privilegiado ao ministro de Estado, Moreira Franco, não foi uma medida politicamente adequada, nem corretamente responsável. Então, ele precisa acertar, está acertando na economia e precisa também acertar o passo na área política. Muito obrigada, presidente.